Fala pessoal, tá na tela aí, vamos falar do 20 instrumentos financeiros, tá? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, tá certo? Então, o 20 instrumentos financeiros, né, o ticker na bolsa é o VIFI11, tá? O fundo conta aí com 6.645 cotistas, né? Ele não chegou ainda àquele número mágico de 10 mil cotistas, que é o número que, de fato, as coisas começam a acontecer, começa a ficar no radar, começa a vir volume, os analistas começam a cobrir, enfim. Aí pode ser que isso, né, isso aqui não é uma recomendação, mas pode ser que isso, você encare isso como uma oportunidade se você acreditar na gestão do fundo, né? O fundo ele é gerido pela 20 Partes, uma das maiores gestoras aí, né? A administradora BRL Trust, também bastante conhecido no mercado de fundos imobiliários, mas vamos para o que interessa. E aqui a gente já vê um belo desconto aqui entre o valor da cota e o valor patrimonial, né? Mais de R$ 1 aqui em termos absolutos, a gente já vai ver quanto é esse desconto aqui em termos percentuais, fica aí, não saia daí. A taxa de administração ela é escalonada, né, de acordo com o valor, conforme o fundo for aumentando, e lembrando que não é cobrada a taxa da parcela de taxa de administração sobre os fundos geridos pela própria gestora da casa, tá? A taxa de performance é 20% sobre o que exceder a variação do IFIX. Então vamos passar para alguns destaques do fundo, né? O fundo distribuiu um dividend yield anualizado equivalente a 10,5%, né? Lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não sabe ainda como funcionam os fundos imobiliários, os rendimentos dele, eles são isentos de imposto de renda, tá certo? Então, o fundo, além disso, ele conta com um resultado acumulado aí de 0,064 por cota, né? Lembrando que isso aqui é um fundo de base 10. A gente viu aqui, né? O valor de mercado da cota dele é esse aqui que você está vendo, 8,01 centavos, né? Com menos de R$ 10 você já começa a investir. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Então, cota patrimonial de 9,42, fundo 8,01 e o desconto aí de 15% sobre o valor patrimonial, né? Não tem muito sentido ter esse desconto em FOFs, né? Embora ele VIF ele não se denomine assim um FOF muito clássico, porque tem CRI também. Hoje em dia quase todos os FOFs também têm CRI, mas enfim, é um desconto aí de 15% sobre o valor da cota patrimonial. Fica com essa informação, tá? Então aqui vamos falar do que aconteceu do fundo, no fundo, né, propriamente dito. O fundo, né, como a gente já viu, está com um desconto ali de 15% sobre o valor da cota patrimonial, né? O patrimônio líquido do fundo totaliza aí 76,2 milhões, enquanto o valor de mercado é 64,8 milhões, tá? Com relação às movimentações, né? Vamos ser espertos, vamos olhar aqui o que o gestor que é profissional está fazendo. Então, o fundo movimentou mais de 11, né? Ele entrou nas subscrições aqui, tanto do HGLG quanto do XPML. Eu não sei se você tem algum desses dois fundos, aliás, se tiver, comenta aqui nos comentários se você tem, se você participou ou não da subscrição. E, além disso, do lado do desinvestimento, né, o fundo ele desinvestiu em um CRI, que somou mais de 3,2, e o VISC, que também vendeu, somou mais de 1 milhão. Tá? Os investimentos geraram um ganho de capital, que é muito importante que esse ganho de capital aconteça, né, de tempos em tempos para os FOFs, né, para ele poder distribuir um valor relevante. Então, o fundo gerou um ganho de capital aproximadamente de R$ 42 mil esse mês, o que gera um impacto na cota aí de 0,005 por cota, tá certo? E contratou a XP de mercado, contratou como formador de mercado a XP Investimentos para tentar dar mais liquidez ao fundo, tá? Quanto ao resultado, né, a gente já viu mais ou menos, né, o resultado de CRI foi de 148 mil, né, corresponde a 0,018 por cota. O resultado caixa do fundo foi 649 mil, o equivalente a 0,080, totalizando aí 552 mil reais em relação a fundos imobiliários, englobando rendimento e capital. Tá? Vamos ver isso de maneira mais didática aqui nesse quadro. O fundo ainda conta com uma reserva não acumulada de 0,064 por cota. Né? Então aqui a gente viu que o resultado total foi maior do que o distribuído, né? Isso aqui é um bom sinal, indica saúde financeira, indica sustentabilidade dos resultados, né? O fundo ele não está usando o resultado acumulado para ser distribuído. Né?
como a gente já viu também, resultado acumulado aí de 0,64, então o fundo ainda tem uma reservinha para absorver eventuais impactos, tá certo? Então aqui a gente chega na performance do fundo, né? Os fundos de tijolo desempenharam bem aqui, né? O VILG, o BRCR, o Pátria, o HSML, entre outros. Os fundos de papel tiveram uma tendência aqui negativa no fundo, levemente negativa, e outros aqui também desempenhando bem, então o fundo rendeu ali 5,01 contra 4,71 do IFIX, né, levemente acima do IFIX, tá? E aqui em termos de performance, né, logística se desempenhou bem, office bem, shopping bem, recebíveis, né, ficou meio que no 0 a 0 ali, os próprios CRIs tiveram uma leve contribuíram levemente para o resultado, outros 0,25 e despesa menos 51, totalizando aí 5,1. Então, chegando aqui, né, no resultado, eu vou diminuir aqui para ficar melhor a visualização. Se você estiver vendo no celular, deita a tela que vai ficar melhor. Então tá aqui, né, o resultado graficamente distribuído no mês de julho, né, os rendimentos de FIIs, essa linha verde aqui, verde não, a linha azul aqui mais escura, a verde é o CRI, e aqui, não sei se você está vendo, ó, essa linha levemente aqui azul, uma tonalidade um pouco diferente aqui, é o ganho de capital que a gente já viu que o gestor conseguiu realizar esse mês, tá? E a despesa, a parte vermelha ou amarelinha ali, o resultado financeiro que foi positivo, né? O fundo não tem dívida, e o caixa também gera um resultado positivo, né? Ainda mais com essa Selic alta do jeito que está. Então a gente já viu, né? O valor de mercado ali está um pouco mais de 64 milhões, né? O que representa um desconto de 15%, a gente também já viu, né? Desde março, aqui desde abril de 2023, teve, né, um aumento aqui do valor da cota significativa e o volume acompanhou relativamente, não tanto assim, mas a gente já teve uma apreciação, mas ainda assim um desconto de 15%, tá certo? Então, adentrando mais ainda aqui na carteira do fundo, a gente já vai chegar nos ativos que o fundo investe na diversificação setorial, tá? Então, aqui está a distribuição entre cotas, né, CRIs, aplicações financeiras, patrimônio líquido, de 72,2 milhões de patrimônio líquido, né? A grande maioria são cotas, né, de fundos imobiliários, e uma outra parte ainda relevante são os CRIs, tá? Então aqui finalmente a gente chega nos ativos, né, por segmentos. Então está diversificado aqui em recebíveis, né, FIIs de recebíveis 21, se a gente juntar com CRI ali dá mais 15, né, Office 20, logística 24, né, um peso alto aqui em logística, e 14% shopping, 6% outros, tá? Por estratégia, eles colocam 45% valor, 55% renda, e aqui a gente pode entender, grosso modo falando, que esse valor seria visando aí futuros ganhos de capital, tá certo? Então aqui uma pequena parte, né, da estratégia do fundo. O fundo, né, teoricamente aqui ele tem que ter de 30% a 90% em FIIs líquidos de tijolo, né, exceto os da 20, até 30% em ativos da 20. Hoje ele tem 19,2, né, esse número em negrita é o que ele tem hoje, e aqui em azul é a faixa que ele tem para navegar aí no mercado. Então o CRI, incluindo os FIIs, tem que variar de 10 a 15, ele está com 35,2. FIIs e líquidos, pode ser até 20, ele está com 7,8, e caixa pode ser até 10, ele está com 4,3, tá certo? Então, chegando aqui no final e talvez na parte que vocês mais vão gostar, são os ativos, né, que o fundo investe. Então, a maior posição é o HCML, né, que é o fundo de shoppings aí da HSI, seguido pelo Vino e o VILG, que são ativos da própria casa. O BRCR também é um ativo de tijolo, né? E o HGLG também, um fundo de logística, talvez o mais conhecido do Brasil, né? Então, todos com uma participação no PL acima de 5%, diria que são as principais teses do fundo. Aí, em seguida, né, não vou ficar ditando um por um, mas você já está vendo aí, tem o VISC, tem o JSRE com posição importante, o XPLG, enfim, são 59,1 em FIIs de tijolo, e está aí a lista para vocês. Deixa nos comentários se você curtiu essa lista, se não curtiu.
E aqui está os FIIs de CRI, né, os principais, no KNCR, grande conhecido, né, o LSPA, o CANIP, o Vigir, o RBRR, o NAVCRI, o BTCI, e aqui estão os CRIs propriamente ditos, né? Outros com 2,7%. Então tá aí a lista, deixa nos comentários se você tem algum deles, se não tem, tá certo? Então tá aqui, por fim, fechando a carteira de CRI, né, que é separada da de fundos imobiliários, né? Maior concentração aqui tem um PL de 3,4, setor de shopping center, né? São Gonçalo. Seguido ali, o fundo está bem diversificado também, se a gente for levar em consideração só a carteira de CRI. Ainda há uma diversificação aqui de indexador, né? Uma parte está em IPCA, outra parte está em CDI, mas a maior parte realmente é IPCA, tá? O que representa, né, o PL de 18,6% em CRI, né, por 13,1 milhões do total, tá, pessoal? Então aqui a gente termina, deixa aquele like bonito, se inscreve no canal, espero que vocês tenham gostado, grande abraço!